Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir no Salmo 89. Nós estamos hoje no quarto dia da Semana da Aliança. Começamos domingo, segunda, terça, hoje quarta-feira, quarto dia. Mas como também estávamos fazendo todas as quartas-feiras uma série de salmos, então hoje nós nos juntamos aí o útil ao agradável. Nós vamos fazer a aliança e vamos falar sobre salmo. Um salmo de aliança. Uma aliança eterna com Deus. Salmo 89, capítulo 89, versículo do 1 ao 4. Eu estou na AC. Na versão ACF vai dizer assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido. E jurei a meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Amém? Se você crê que essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, desocupa tuas mãos. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Então, como dissemos, nós estamos no quarto dia da campanha Semana da Aliança. Os irmãos que não vieram domingo, nós estamos na campanha. Começou domingo, agora dia 17, vai até dia 24. Se você não pegou o pedido de oração, acho que ali atrás tem, depois pega o seu pedido de oração, preencha em casa com calma. Nos faz ele domingo, nós teremos depois, junto com os outros pastores da região, 7 pastores indo até o monte, orar pelos seus pedidos. E nós começamos no domingo passado falando sobre a aliança do Senhor com o povo de Israel. O povo estava cativo na Babilônia por 70 anos. O Senhor tinha feito uma aliança com ele, havia feito uma promessa que os libertaria. Está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Ageu, o Senhor levanta Ageu e vai dizer àquele povo que não desanimasse, que não tivesse medo, que ele estaria cumprindo a promessa. Ele tinha feito uma promessa, uma aliança com aquele povo, que os libertaria. Assim como foi no Egito, eles também estariam libertando aquele povo das mãos da Babilônia. E ele prometeu e ele cumpriu. Na segunda-feira nós falamos que a aliança nunca partiu do homem. A iniciativa de buscar uma aliança, de firmar uma aliança, de ter um relacionamento conosco, sempre partiu de Deus. Partiu do Criador ter uma aliança com a criatura. Desde o princípio, Deus nos formou para nos relacionarmos com Ele. Embora nós, como povo de Israel, podemos ver na Bíblia, por várias vezes eles se desobedecem, se desviam. O Senhor sempre vai atrás. Quando Adão pecou, Adão tinha encontro com o Senhor todos os dias na viração da noite. Um dia ele peca, ele foge, se esconde. E ainda assim nós vamos ver o Senhor lá em Gênesis 3, indo até Adão, buscando por Adão, perguntando: Adão, onde estás? O Senhor procura sempre, de Gênesis a Apocalipse, ter uma aliança, uma relação conosco. Falamos de Gênesis capítulo 17, versículo 4.
quando ele está fazendo uma aliança com Abraão, ele fala assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. O Senhor falando para Abraão: quanto a mim, ou seja, da minha parte, esta é a aliança. A minha parte eu faço. Eu estou fazendo uma aliança contigo. Então sempre partiu dele essa busca por firmar uma aliança com o homem. E na terça-feira nós falamos, demos entendimento, se o Senhor é fiel para cumprir a promessa, a aliança que Ele buscou conosco. Ninguém faz uma aliança consigo mesmo. Uma aliança é sempre firmado em duas partes, seja por uma entidade, por uma empresa, por governos, país, ou até por pessoas. Existe uma contrapartida. Então, se o Senhor faz uma aliança com o homem, existe uma outra parte que é a nossa parte. Para Abraão ele fala: quanto a mim, a minha parte, eu estou fazendo uma aliança contigo. Mas agora requer também de nós termos a nossa parte, para que essa aliança não seja quebrada. O entendimento que nós tivemos aqui na terça-feira, o Senhor colocou muito no meu coração, que é a oração. A oração é o elo dessa aliança. A oração é que nos conecta com Deus. Uma aliança sem oração é uma relação quebrada. Ilustrávamos assim domingo, como se fosse um casal que ainda que se amasse, ainda que se gostasse muito, por um certo momento, não já dividissem as mesmas opiniões, os mesmos sonhos, os mesmos planos, e isso faz com que se distancie. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. A oração é esse elo. A oração é um diálogo. Não é você falando e Deus ouvindo, nem é Deus falando e você ouvindo. É clama a mim e responder-te-ei. Você fala e Deus responde. É a oração que nos conecta com Deus. A oração, a respiração da alma. E como disse na terça-feira ontem, eu posso pregar e não viver o que eu prego. Eu posso cantar, muitas vezes eu canto e não vivo o que eu canto. Dançar e não viver o que danço, mas dificilmente você vai orar com sinceridade e não viver o que você ora. Porque lá em Mateus diz: entrar no seu quarto, fecha a porta, você e Deus. Você conseguiria olhar para a pessoa que você mais ama, e você sabe que a pessoa que também te ama, e você não ser sincera para com ela? Muitas vezes as nossas canções não são sinceras. Sinto dizer, muitas vezes cantamos aqui: gastarei a minha vida, e não estamos gastando. Usa-me da maneira que quiseres, e não estamos tão dispostos assim a sermos usados por Ele. Mas a oração nos desmascara. A oração sincera, quando você chega para Deus e abre teu coração, se humilha perante Ele. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós lemos aqui ontem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mais uma vez vemos aqui o Senhor disposto a cumprir a sua parte. O Senhor disposto a cumprir a aliança. Ele está dizendo: se o meu povo, que povo é esse? O povo dele. Depois ele vai falar: que se chama pelo meu nome. O que significa ser chamado pelo nome dele? Na Bíblia, carregar o nome de alguém significa pertencer a essa pessoa. O povo de Israel era o povo conhecido como o povo de Deus, o povo do Senhor. Porque ele disse: esse é o meu povo. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, como eu disse, a aliança a oração é essa aliança, é esse elo da aliança. O Senhor está dizendo: eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados,
sararei a sua terra. Ou seja, a minha parte, assim como disse com Abraão, da minha parte eu estou fazendo um pacto, uma aliança com vocês. Ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a terra. E a nós, ele está dizendo: se o meu povo se humilhar, se converter, se arrepender, se orar, se buscar a minha face, existe uma contrapartida. Um Deus que busca ter uma aliança conosco, mas requer da nossa parte também a disposição de viver em obediência com Ele. E a oração, meu querido, é esse elo. Deus sempre respondeu à oração. Ontem nós citamos aqui várias vezes em que o povo clamou ao Senhor. A Bíblia fala lá em Êxodo que o povo, escravo no deserto, 430 anos. Aí diz que o Senhor ouviu o clamor. O Senhor ouviu o choro do povo e levantou Moisés. Vai dizer para Gideão: o Senhor ouviu o clamor do povo. O povo estava 7 anos sendo perseguidos pelos midianitas. A Bíblia fala que o Senhor ouviu o clamor do povo, levantou Gideão. Um Senhor que sempre ouve as nossas orações. Ele está disposto sim a cumprir a aliança, mas nós estamos também dispostos a buscá-lo, e buscá-lo de todo o coração. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 89. Esse salmo que nos ensina que a aliança de Deus para conosco não é anulada pela circunstância. É uma aliança eterna, de geração em geração. Diga assim: eu tenho uma aliança eterna. Uma aliança eterna com Deus. Amém. Salmo 89 é um salmo de Davi, mas não foi escrito por Davi. Tenho dito desde o princípio, nem todos os salmos são escritos por Davi. Todos os salmos são canções, são versos, são orações. Esse salmo foi escrito por Etã. Etã significa o filho de Judá. Isso é só para os irmãos saberem um pouco mais. Etã era um exarita. Ele aparece em vários textos da Bíblia, no Velho Testamento, como um dos homens mais sábios de Israel. Um dos homens mais sábios, mas não o mais sábio. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, 31. Vai falar de Etã, que Etã era sábio, mas vai dizer que Salomão ainda era mais sábio. A Bíblia fala que nunca houve alguém mais sábio que Salomão. Então Etã escreveu esse salmo, que é uma profunda reflexão da aliança de Deus com Davi. Salmo 89, vamos ler de novo, do 1 ao 4. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre. Edificarei o teu trono de geração em geração. Esse Selá que está aqui, vou aproveitar que tem nessa passagem. Já explicamos aqui na outra quarta-feira. Em algumas versões vai ter esse Selá no final. Como disse, salmos são cânticos, cânticos e louvores. Então esse Selá seria como se ele estivesse dando uma importância, um destaque a esse trecho. Digamos que fosse numa canção, seria o refrão da canção. Aquela parte não vão repetir mais. Então sempre que você vê lá em Salmos esse Selá no final, ele está dizendo assim: presta atenção, dê um destaque nisso, ou leia 2 vezes, ou repita essa parte. Amém? Ele está dizendo aqui no versículo 4: fiz uma aliança. Em 3, desculpa. Fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a meu servo Davi: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Aqui é o Senhor dizendo: fiz uma aliança. Quem fez a aliança? Mais uma vez, de quem partiu a iniciativa de construir uma aliança com Davi?
do próprio Deus. Não foi Davi que buscou Deus primeiro. Foi Deus que fala: eu escolhi Davi. Fiz uma aliança com o meu escolhido. É um juramento, uma promessa do Senhor. Quando Ele promete, Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Nossa segurança não está no que nós fazemos, não está no nosso serviço, não está em quem nós somos, é em quem Ele é. Ele é fiel. Se aliança com Deus, dependência de nós mesmos, da nossa fidelidade, com certeza, todo dia ela estaria quebrada. Porque nós somos falhos, somos pecadores e todo dia nós pecamos. Mas a aliança não está firmada em nós, mas está firmada nele. E se todo dia nós pecamos, a Bíblia fala que também todos os dias a bondade, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Ele nos escolheu. Fiz uma aliança com o meu escolhido. João 15,16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. 1 João 4,19 vai dizer assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Não foi nós que o escolhemos, é Ele que nos escolheu primeiro. E nós o amamos por quê? É porque Ele nos amou primeiro. É como, vocês têm alguém nessa situação, alguém que é adotado. A escolha da adoção não parte do filho, a princípio, parte do pai. A primeira escolha é do pai. Depois o filho pode até querer escolher se vai ou não com aquele pai. Mas quem vai em busca, fala: eu vou adotar essa criança, é o pai. Assim é Deus conosco. A Bíblia fala que antes da criação, cita esse versículo em Efésios, Ele já nos elegeu nele para sermos filhos dele e nos adotou como filho. A nossa aliança é sustentada pela sua benignidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renova todos os dias. No versículo 28 vai dizer sobre isso, que a aliança é sustentada pela benignidade de Deus. Salmo 89, 28. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Mais uma vez vemos aqui o Senhor dizendo que a aliança dele seria para sempre. Por quê? Porque a sua benignidade, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Como eu disse, se dependesse de nós mesmos, ela já seria quebrada, estaria quebrada. Mas a benignidade do Senhor é que nos alcança e nos sustenta. Benignidade em hebraico significa amor leal, uma misericórdia constante, um amor leal, um amor incondicional, uma misericórdia constante, que se renova a cada dia, a cada erro, a cada tropeço, a cada queda, o amor dele se renova. Ele nos ama incondicionalmente. Podemos falhar, mas a bondade dele permanece para sempre. Sua aliança não se rompe. Deus não muda. Nós mudamos. Os dias mudam, as estações mudam, o tempo muda, né? Amanheceu frio, esquentou, ventou. Alguém me disse que choveu. Alguém viu chover em algum lugar? Choveu onde? Aqui? Eu não vi, não. Deu a garozinha? O tempo muda, né? As estações mudam. Outono, verão, inverno, primavera. São Paulo temos ela nos 4 num dia só. Você acorda no inverno, passa no verão, tem a primavera à tarde e dorme no outono. Os tempos mudam, as estações mudam, os dias mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Deus é fiel, Ele permanece para sempre.
Ele não nos abandona, Ele continua fiel, mesmo quando somos infiéis. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Uma aliança que não tem fim, uma aliança que não é quebrada. A nossa aliança quebra, nossos contratos muitas vezes é posto na gaveta. Ontem eu falava para os irmãos que eu trabalhei em mercado, em perecíveis. E por questão de higiene, a gente quase não usa aliança. Por manipular alimento, então toda hora o aliança estava no bolso, o aliança estava na correntinha. E eu fiquei com essa mania ainda. Vou fazer comida, cozinhar em casa, eu tiro a aliança. Vou lavar a louça, eu tiro a aliança. E às vezes que eu faço, eu esqueço a aliança. Mas o Roberto ficava bravo comigo. Achava que estava com segundas intenções. Hoje ela não liga tanto, eu esqueço a aliança. A nossa aliança, às vezes nós esquecemos. A de Deus não. A de Deus permanece. É sustentada pela fidelidade dele. No versículo 36, desculpa. 37 vai falar que a nossa aliança se cumpre em Cristo. Falamos isso ontem também aqui. Versículo 36 e 37, lá do Salmo 89. E 37. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Aqui ele manda destacar, vou repetir então. Será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Aqui o Senhor está dizendo para Davi que a semente dele duraria para sempre, o seu trono duraria para sempre, como o sol diante dele, como a lua como testemunha no céu. O Senhor está dizendo que o trono de Davi não seria apenas um trono político, mas era um trono profético. O cumprimento da aliança de Davi não pararia em Salomão. O trono de Davi não pararia em Salomão ou nos outros seus filhos. Ele está falando que faria com Davi uma aliança eterna, e o seu trono duraria para sempre. É por isso que Jesus é conhecido como Jesus, o filho de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. Por isso que aqui essa aliança está se cumprindo não só em Davi, não só em Salomão, seu filho, não só nas gerações, mas está se cumprindo no próprio Cristo. Jesus, o filho de Davi, cujo trono é eterno. Se vivemos em Cristo, somos herdeiros dessa aliança. Significa o quê? Temos aliança com Deus, não apenas nessa vida terrena, mas uma aliança também que será para uma eternidade. Uma aliança que durará de geração em geração. Em Lucas, capítulo 1, 32 e 33 diz assim: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e do seu reino não haverá fim. Deus prometeu para Davi: do teu trono, do teu reino não terá fim. Não parou em Davi, não parou em Salomão, ela foi realizada em Jesus. O trono que permanece para sempre, uma aliança que é para sempre, uma aliança sem fim. Diga isso, uma aliança sem fim. Essa é a nossa aliança com Deus também. A nossa aliança não para em nós mesmos. Não é só comigo ou com você que o Senhor fez uma aliança. Da mesma forma que foi com Davi, da mesma forma que foi com Abraão, a nossa aliança com Deus é também para a nossa descendência, de geração em geração. Já vou terminar, mas eu queria voltar no versículo 30.
Eu nunca peguei a Bíblia para ler ela de Gênesis a Apocalipse. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de concentração. Eu começo a ler uma coisa e eu paro, vou ler outra. Mas eu já li picado, muitas vezes, eu acho. Uma vez eu estava lendo os Salmos, peguei Salmos para ler e vinha lendo. E quando eu estava lendo esse Salmo, e quando chegou nesse Salmo 89, e chegou nesse versículo 30, foi como se houvesse uma explosão no meu coração. Eu entendi, fez todo sentido para mim e dali em diante. Quando eu falo que muitas vezes nós, somos seres humanos, Satanás vem e quer assolar a nossa mente. Satanás vem e quer colocar dúvida no nosso coração. Quer questionar a nossa fé, quer questionar a promessa, quer questionar aquilo que Deus prometeu, quer questionar a palavra que nós carregamos. Sempre digo, ele não vai tentar fazer com que você duvide da existência de Deus. Ele vai tentar fazer com que você duvide daquilo que Deus falou. E quando eu estava lendo esse salmo, versículo 30 e 35, às vezes Satanás coloca dúvida no meu coração em relação aos meus filhos. Pelo desejo de talvez você tenha um filho afastado, um marido afastado, alguém afastado, e você ora e você busca pelaquela pessoa e às vezes parece que não tem resultado, né? Parece que cada vez está pior. Cada vez que você ora, piora. A gente fala que quando ora melhora, às vezes pega que você ora, piora. Não é assim? Ora e nada acontece. Quando acontece é para pior. Um dia eu falei para a Roberta, já falei isso aqui. Eu estava ministrando sobre o filho pródigo. E ele pega as suas coisas, ele pega a sua parte da herança e ele sai. E vai gastando, e acaba tudo, ele vai lá cuidar de porcos. E a Bíblia fala que uma hora ele cai em si. Chega uma hora que ele cai em si. Imaginei assim, sabe aquele fundo do poço? Chega uma hora que não tem saída. Chega uma hora que ele bateu com a cabeça na parede. Eu conversava com a pastora Roberta, eu falava para ela sobre nossos filhos. Eu falei, sabe, às vezes é igual o filho pródigo. Às vezes a gente fica triste, que quanto mais a gente ora, parece que mais distante de Deus ele está. Mas o Senhor me colocou no meu coração algo que assim, quanto mais distante de Deus ele está, mais perto do fim ele vai estar também. Quanto mais distante da presença ele está, você entende que quanto mais distante de Deus ele estiver, mais perto de um dia ele bater a cabeça aqui e cair em si. Então já não me entristeço mais. Quando eu vejo que está indo mais, vai. Uma hora ele acorda. Porque foi assim comigo também. Foi assim comigo. Meus pais oravam, meus pais clamavam, a culpa não era deles, eles tinham fé. Era escolha minha. Mas um dia eu caí. Um dia eu caí e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Um dia eu percebi que eu estava no meio de porcos, me alimentando por migalhas de porcos, e meu pai me amava, e eu tinha um lugar na mesa. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Um dia eu descobri, eu falei, eu tenho um pai que me ama, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava lendo esse salmo e chegou nesse versículo. Eu entendi. Diz assim, versículo 30 ao 35. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança
não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, eu não mentirei a Davi. Um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás. O homem muda, o homem peca, o homem erra, mas a fidelidade dele permanece para sempre. Mesmo que seus filhos errem, mesmo que os seus filhos deixem a minha lei, mesmo que eles me abandonem, ele permanece fiel. Ele não quebra a aliança, ele não muda. Ele não muda pela circunstância, ele não muda pelo aquilo que fazemos, que pensamos, que erramos. Ele não muda, ele continua bom, ele continua fiel, ele continua nos amando. Uma aliança eterna, uma aliança que não tem fim, uma aliança de amor. Ele diz: eu visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoite. Ele está dizendo: eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Porque Ele corrige, porque Ele nos ama. Ele nos perdoa, sim, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Mas é necessária a correção. É necessária a correção. O ladrão na cruz, lembra dele? Ele falou: Senhor, ele quer estar no paraíso. Ele está arrependido. Ele está pedindo perdão para o Senhor. Se possível for, deixa ele estar no teu reino. Jesus perdoa ele. Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas não tirou ele da cruz. Você entende isso? Jesus perdoou. Jesus amou. Jesus disse para ele: você vai estar no paraíso. Mas ele roubou, ele matou, não sei. A cruz ainda era dele. Então ele fala: ainda que eles errem, eu castigarei, eu corrigirei, mas não retirarei totalmente deles a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Você entende que a aliança deles, o Senhor não firmou nem com eles? Que a sua aliança com Deus alcança a sua descendência, a sua geração. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Então vivemos as mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Dizendo para Abraão: eu estou fazendo uma aliança contigo, mas a minha aliança contigo vai também ser para a sua descendência, e para depois de ti, de suas gerações, uma aliança perpétua. Ou seja, a aliança de Davi não parou em Davi, não parou em Salomão, foi até Cristo, e Cristo morreu na cruz, nos comprou por alto preço. Agora a aliança que temos com Ele, a nova aliança, não para em você. A aliança que Deus tem contigo é para você e para seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, e para os filhos dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, de geração em geração. Você tem uma aliança eterna com Deus, uma aliança eterna. Uma aliança que não tem fim, meu querido.
uma aliança que nunca quebra, porque ainda que nós quebramos, o sangue dele nos perdoa de todo pecado. Jesus pagou o preço. Ele fala: esse é o sangue da nova aliança. Nós temos uma nova aliança com Ele, uma aliança que é eterna, uma aliança que não tem fim. E não depende de mim, não depende de você, depende dEle. E ainda bem que depende dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Vamos ficar de pé. Ah, papai. Uma aliança que alcança de geração em geração. A sua aliança com Deus não para em você, meu querido. A sua aliança com Deus alcançará teus filhos, os filhos de teus filhos. Amém.